Bem-vindos! Acabei criando essa série por criar, né? A ideia é personificar um pouco algumas experiências do reino humano, tá? A gente falou um pouco sobre ele mesmo, o medo do amor, e agora vamos falar ele mesmo, o medo da agressividade, né? Enfim, e trazer esse assunto e tentar desenrolar aqui alguma coisa que te alcance aí do outro lado, né? Vamos lá, fica comigo até o final desse vídeo, deixa o seu like, a sua crítica, a sua contribuição e vamos, que o som não pode parar. Meu nome é Milsons, psicólogo, psicanalista, acompanhante terapêutico, supervisor, coordenador de cursos e xarope de la internet. Bom, senhores, agressividade, tá aí um assunto que é muito importante, muito mal compreendido e que vai na contramão de uma certa tendência que a gente vê por aí de evitar conflito, de sair metendo uns namastês por aí, de certo modo há toda uma construção religiosa, moralista, repressora com relação à agressividade, não é? Por outro lado, a gente tem, se você pensar o mundo corporativo, né, bastante estímulo, né, a agressão, a agressividade, é uma coisa mais ligada à potência, etc e tal, né? E no frigir desses ovos, né, quer dizer, entre extremos, a gente tem um coletivo, uma cultura e um país extremamente violento, né? Tá aí uma marca do nosso imaginário popular, não é? Um povo extremamente violento que sequer conhece o tamanho da violência que ele cultiva, né? E há aí toda uma capa, né, de um povo pacífico, alegre, blá blá blá. Se você não é um alecrim dourado ou não está sob efeito de alucinógeno, você vê nas ruas de São Paulo, nas ruas do Brasil, na sua própria família, você vê uma alta e cavalar dose de agressividade, não é? A agressividade ela está muito presente, particularmente no povo brasileiro, né? Bom, aqui a gente já tem um princípio desse vídeo, não é? O medo da agressividade, não é? Essa construção que costuma ser de fora para dentro, não é? Porque a agressividade, ela é algo que antecede a formação de eu, não é? Ou seja, camarada, mulherada, você carregou de uma forma inata, ou seja, desde que você nasceu, uma força muito grande para estar vivo. Que vem aí como uma força visceral, não é? Então a agressividade antecede você pensar os seus afetos. Muito importante você entender isso. Então, quando a gente fala de repressão da agressividade, fatalmente nós estamos falando de cultura, não é? Uma cultura que é transmitida por quem? Pela família, né? Pelos adultos, né? Ou seja, vai existindo uma espécie de domesticação de forças primitivas que regem a criança, tá certo? Também é verdade que já há, desde o nascimento, segundo os estudiosos da mente infantil, também há algo moral inato que gera algum tipo de repressão, né? Esse debate é muito interessante. Mas onde eu quero chegar aqui, senhores, esse medo da agressividade, ele costuma vir de fato do núcleo familiar, não é? E aí a gente tem N atravessamentos, né? Um dos grandes atravessamentos é o gênero, né? Meninas são educadas de uma forma, ou costumam ser, e meninos de outra forma, né? Isso vem mudando, e que bom que isso vem mudando, né? Há
muitas outras possibilidades hoje em dia. Então, vamos caminhar aqui juntos. Você tem medo da sua agressividade? Você já se deparou com situações e com momentos em que você acessou uma fúria, né? Você tem memórias de estragos que você pode ter realizado por forças agressivas tomarem a frente? Vamos por outro lado também. Quando você faz um balanço da sua vida, um retrospecto da tua jornada, você acha que faltou agressividade? Você acha que você devia ter comprado algumas brigas que você não comprou? Você devia ter mandado alguém para aquele lugar e você não mandou, não é? Quer dizer, se você contabilizar os momentos marcantes da sua vida, como que a agressividade conduziu ou não conduziu, não é? E aí eu vou dar aqui os meus 20 centavos nessa discussão, supondo que o que eu estou falando aqui alcance você aí do outro lado e que te ajude, não é? Já enfia o dedo no like aí para ajudar o vídeo a ter mais visualização e mais gente ver. Bom, via de regra, uma análise, um trato com o inconsciente, ele visa energizar o ego, tá? Via de regra, vou repetir, um trato com o inconsciente, com sofrimento inconsciente, ele visa banhar o ego com forças revolucionárias. Como assim, Milson? Vou explicar, não é? Então, se você atende uma pessoa que está muito deprimida e que perdeu a motivação de vida, você já entendeu aí do outro lado. Falta para essa pessoa a agressividade exteriorizada, isto é, falta para essa pessoa uma relação com a realidade compartilhada em que ela ponha algo de si no mundo. Essa pessoa está tiltada, né? Ela está em curto-circuito, não é? Bom, a pergunta que não cala é: o que aconteceu com essa mente? Como foi o desenrolar desse processo em que esse sujeito quase que desagressivou-se, né? Então, toda a pesquisa da escuta, do manejo, do trabalho analítico, correto? De certo modo, é rastrear para onde foi essa libido, não é? Eu estou aproximando a ideia de agressividade aqui da ideia de libido, da ideia de desejo, né? Alguns podem chamar isso de pulsão, né? Eu parto do princípio aqui, senhores, e vamos ver se você concorda, de que a agressividade ela é vital, ela é fundamental, ela é protetiva, ela é saudável. E a gente, devido à cultura que a gente é educado, e muitos fatores corroboram para essa repressão, nós tendemos a pensar que a agressividade é feio, não é bom, não é saudável, não é? Então, por exemplo, isso vai se traduzir em papais e mamães que reprimem qualquer manifestação hostil dos filhos. Quando que o melhor você pode fazer, às vezes, para um filho é deixar ele ter um ataque de fúria e se manter íntegro, né? E esperar, né? E aguardar, né? Há algo daquela experiência furiosa, agressiva, que tem uma razão de ser. Uma das razões de ser da agressividade, senhores, é o teste de limites, né? Uma espécie de tentativa de ver até onde o mundo vai. Isso faz parte de experimentações poderosas. Bom, então, primeiro ponto aí que eu quero chamar a sua atenção. Como você foi educado? Parece uma pergunta simples, mas não é. Não é? Para você decifrar isso, primeiro ponto é tentar entender que você tem uma memória daquilo que você viveu na infância, mas você tem um registro mais profundo. Quer dizer, a velha história de crenças, né? De toda uma construção ideológica com relação aos afetos, né? E aí eu quero te cantar uma bola.
quero te cantar uma bola. A criança, ela é menos influenciada pelo que se fala e ela é mais influenciada pelo que ela vê. A grande pedagogia dos pais e filhos está muito mais em como papai e mamãe conduz a vida e, nesse sentido, demonstra isso para os filhos, do que a falação, o rasgar o verbo. Compreende? Estão entendendo onde eu quero chegar? Muito bem. Então, para você entender as forças que te doutrinaram e te tornaram alguém com muita agressividade ou com pouca agressividade, há um passo importante de rastrear os aspectos conscientes e inconscientes da sua família. Papai, mamãe, titio, cachorro, cuidador, etc e tal. Tá certo? Bom, um outro passo importante que está na gênese do medo da agressividade, não é? São as fantasias que o sujeito constrói com relação à própria agressividade, não é? Há pessoas que criam, tecem fantasias das mais absurdas, né? Por exemplo, na linha de ser obediente e submisso, porque assim você vai garantir a presença, o afeto e o amor de A, B, C, D e E, não é? Portanto, esse sujeito reprime a agressividade dele numa espécie de chantagem com os afetos, com os vínculos, não é? E aí é um terreno fantasioso, né? Esse sujeito não se coloca no mundo, porque ele tem que ser submisso, né? Só assim ele é amado por outros. Ora, passa um tempo na vida, se tudo correr bem, esse sujeito vai se dar muito mal com essa formação mental, não é? Porque se anular para agradar o outro e ganhar afeto é o caminho certeiro para uma vida dissociada, cindida e pouco sentida. Não é? Então, olha aí um empecilho importante. O sujeito cria fantasias que amplificam a agressividade, não é? E tornam a agressividade algo ruim. E ela não é. Definitivamente ela não é. Não é? Um outro fator que leva o sujeito a ter medo da própria agressividade é o fator dissociativo. Crianças que foram muito espancadas, humilhadas, abusadas, que sofreram abusos psicológicos, que foram chantageadas e que tiveram que carregar no lombo a sombra de um pai e de uma mãe louca, para dar conta desse inferno, ela dissocia. O que é a dissociação, né? É uma espécie de ruptura no caminho normal do desenvolvimento emocional, tá certo? Em que esse sujeito ele se quebra, ele quebra uma parte dele mesmo, né? E ele passa a viver uma vida falsa. Senhores, lembrando que estamos falando aqui de aspectos inconscientes. O sujeito que dissociou nem sabe que dissociou, não é? O sujeito que cria um falso self, ele não sabe que ele está num falso self. Via de regra, é algum problema grave na vida que vai saculejar essas estruturas mal formadas, né? Aí sim, e somente assim, esse sujeito pode entrar em conflito e quem sabe ressurgir daí. Para finalizar, não é? Um outro elemento de medo da própria agressividade, não é? É o sujeito viver operando num ideal de eu, não é? Esse sujeito, ele construiu um ideal de eu e ele conduz décadas da vida para chegar nesse ideal. Vamos pegar uma formulação aí namastística, né? Um sujeito que por alguma razão se vinculou a uma religião, comprou o discurso da religião e ele quer pautar a conduta dele no mundo de acordo com os parâmetros de sua religião. E aí não importa a religião, correto? Esse sujeito, ele vai criar uma imagem de como ele deve ser na vida.
A agressividade vai bater na portinha, esse sujeito vai abrir e vai falar para ela: não, você não pode entrar aqui, porque eu tenho que zelar por uma imagem, por uma vitrine, por uma aparência, não é? Para concluir esse vídeo, senhores, o que eu estou querendo trazer aqui, a agressividade, ela é absolutamente necessária. A agressividade, ela é absolutamente saudável, não é? Claro que a gente poderia quantificar, pensar nessa chave, o quanto de agressividade um sujeito precisa ter para viver uma vida saudável. Aí a gente cai no terreno da idiosincrasia, né? Cada um que vai responder isso aí. Agora, sujeitos com pouca agressividade estão lascados num mundo como esse, que não é um mundo alecrim, não é um mundo de seres luminosos, não é um mundo de amor pleno e não é um mundo que vai passar a mão na sua cabecinha, né? O mundo é um lugar duro de se estar, né? A agressividade, ela vai te possibilitar atacar o mundo e buscar o que você quer no mundo e se proteger do mundo, não é? E conseguir criar barreiras para os ataques que podem te destruir no mundo. Sem agressividade, a gente não levanta sequer da cama. Gostou desse vídeo? Fez sentido? Tá te ajudando? Conta aí sua experiência com esse vídeo, com esse encontro. Deixa o seu like para ajudar o canal e vamos seguir essa série Personificando Afetos, tá bom? Vou dar esse nome para essa série, Personificando Afetos. Primeiro vídeo, ele mesmo, o medo do amor. Segundo vídeo, ele mesmo, o medo da agressividade. Vamos ver se vem mais ideias por aí.